Olá, pessoas, bem-vindos aí ao módulo 4 da História 3, tá bom? Vamos começar esse módulo falando sobre ditadura e democracia, os desafios para um Brasil mais justo. Então, esse módulo vai falar um pouco da história brasileira pós-1950 até provavelmente os dias atuais, o Brasil mais justo. Então, o tema 1, né, ou a unidade 1 deste módulo, trata do desenvolvimentismo no Brasil. Vamos começar falando um pouco do segundo governo de Getúlio Vargas, né? Vargas sai do poder em 1945, quando ele é destituído pela oposição, e retorna em 1950. Lembrando que naquela época, em 1950, os presidentes e demais candidatos, né, os demais mandatos, tinham uma duração de 5 anos de poder no cargo. Então, isso vai ser interessante para o próximo assunto, que é sobre o Juscelino Kubitschek. Vargas fica então no poder aí de 1951 ficaria, né, até 1955, porém um ano antes, em 1954, em agosto de 1954, ele comete suicídio, né? Ele tira a própria vida e por razões tanto pessoais quanto políticas, né, que estavam nos bastidores do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. E quando ocorre o suicídio de Vargas, nós temos em uma eleição em 1955 baseada em ideias de desenvolvimento social, né? Lembrando aí, o mundo tinha passado por duas grandes guerras, transformações econômicas surgindo, a globalização, empresas transnacionais se modernizando e procurando novos mercados, novos patamares de localização e etc. E os candidatos eleitos nessa eleição, candidatos, porque na época, em 1955, você votava para presidente e para vice-presidente, né? Não era uma chapa só, eram chapas separadas que se uniam com a vitória de um e depois do outro. Então, as pessoas que venceram a eleição de 1955 foram Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart para vice-presidente, né? Foram candidatos que se aglutinaram e formaram, então, a equipe que iria governar o Brasil nos próximos 5 anos. Juscelino Kubitschek, pessoas, foi eleito com um discurso de extremo desenvolvimentismo para o Brasil nos anos seguintes, né? Tanto que, dentro do seu governo, nós tínhamos um plano chamado de Plano de Metas, um plano que se associava a políticas populistas, políticas de incentivo ao emprego, incentivo à construção do Brasil, a rodovias, a indústrias, etc, etc. Isso gerava emprego, renda e, teoricamente, todo mundo sairia ganhando. Então tá aqui, ó. Incentivo à abertura do mercado brasileiro para as indústrias estrangeiras. Então, para o Juscelino Kubitschek gerar emprego, gerar renda e fazer com que a população desenvolvesse em termos sociais e econômicos, ele precisava fazer com que novas indústrias adentrassem o mercado nacional. Enquanto Getúlio Vargas priorizava a indústria nacional, Juscelino Kubitschek vai valorizar mais o mercado estrangeiro e as indústrias nacionais, principalmente as indústrias automobilísticas, tá? Como a indústria Volkswagen, General Motors, Ford e etc. Então, o que era esse plano de metas? Um plano que foi resumido com uma frase: desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5. 5 anos que era o tempo de duração dos mandatos. Então, ele queria trazer um desenvolvimento que não houve nos 50 anos anteriores em 5 anos. Ou fazer com que o Brasil se desenvolvesse o que desenvolveria em 50 anos posteriores em 5. Como que ele ia fazer isso? Recorrendo a empréstimos estrangeiros, para quê? Para favorecer a construção de obras públicas e investimentos públicos nas empresas privadas, né? Doação de terreno, incentivo fiscal e etc. Porém, ponto negativo disso é que, ao recorrer a empréstimos estrangeiros, Juscelino Kubitschek alargou a dívida externa do país, né? Então, nós temos um progresso que cobrou um preço, né? Um progresso que vai trazer um grande endividamento para o país nos anos seguintes. Uma das suas políticas era a política rodoviarista, né? Uma política de abertura de estradas e expandir a fronteira agrícola aqui no Brasil, né? Principalmente no centro-oeste e no norte do país, né? Fazer com que a produção saia um pouco ali do centro-sul e vá para outras localidades
a fim de desenvolver essas outras localidades. E para desenvolver essas outras localidades, nós temos que comunicar com essas localidades. Como você comunica com um local? Abrindo estrada, né? Abrindo estrada. Ele usou a máxima de um presidente do Brasil, onde dizia que governar é abrir estradas. Então, Juscelino Kubitschek foi um grande político neste termo, né? Onde estradas federais e também estaduais, juntamente com os governos dos estados, foram abertas, foram surgindo. Durante o governo do JK, nós vamos ter a entrada de multinacionais no Brasil, né? Principalmente as multinacionais automobilísticas, né? Como a Volkswagen e a General Motors. O ponto negativo disso, pessoas, é que, consequentemente, com rodovia e indústria de automóveis, a gente começou a ter um modelo de transporte voltado para as rodovias, em detrimento das ferrovias, né? E hoje a gente sabe o modelo totalmente ultrapassado e muito caro, mas muito dispendioso, né? Transporte, frete, pneu, combustível, alimentação do motorista, né, nas estradas, etc. Sem contar que um caminhão ele leva menos carga, obviamente, do que um trem, né? Então, a médio e longo prazo foi uma política que trouxe muitos prejuízos para a expansão agrícola interna do país, né? Por conta disso, né, dessas questões envolvendo a política desenvolvimentista do país, em 1959, Getúlio Vargas não, perdão, Juscelino Kubitschek cria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. Foi uma resposta às ligas camponesas. Professor, o que eram essas ligas camponesas? Pessoas, ligas camponesas nada mais eram do que associações de trabalhadores rurais que queriam direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. Ah, mas o Getúlio Vargas não criou a CLT, Ministério do Trabalho, etc. Sim, mas algumas dessas conquistas trabalhistas eram restritas aos trabalhadores urbanos, tá bom? Não eram tão amplas aos trabalhadores rurais. Por isso a criação das ligas camponesas e também uma resposta, né, como um pedido de reforma agrária, né, do uso social da terra e não do uso capital de enriquecimento da terra. As ligas camponesas já priorizavam essa reforma agrária. Isso lá na década de 1950. Já passamos os anos 2000, século 21, e parece que nada mudou. O que aconteceu, então, em relação aos pontos negativos e positivos do governo JK? Houve um aumento de emprego, né, com a construção de rodovias, construção de uma grande cidade, né, que é Brasília, a gente vai ver daqui a pouco, a vinda de mercado estrangeiro, né, de indústria estrangeira. Então, houve essa geração de emprego, porém, com maior dinheiro circulando, há um aumento da inflação. Então, não adianta nada a população ter emprego, ter salário, mas os produtos continuarem subindo, né? Então, isso é um grande ponto negativo do JK, que não percebeu que, ao você colocar mais dinheiro no mercado, você também pode fazer com que a inflação aumente, aumentando o preço dos produtos. Como isso pode ser resolvido? Com algumas políticas do próprio governo. Então, olha aqui, diminuição do poder de compra, arroxo salarial. Movimento operário vai ganhar força, né? Vai ser um movimento que vai lutar aí para tentar fazer com que o salário aumente ou que os preços diminuam, né? Então, vocês estão vendo que o governo JK também passou por protestos populares e não foi um governo só de coisa boa, né? Também houve coisa ruim, principalmente em relação ao aumento da inflação e à diminuição do poder de compra. Devido lá ao American Way of Life e a aproximação com os Estados Unidos, né, durante o período da Guerra Fria, propagandas incentivavam o consumo mesmo com baixo poder de compra. É aquela história, a gente tem que fazer as pessoas consumirem para nós produzirmos, para elas consumirem. Essa tática custou caro, hein? Gerou uma crise lá em 1929, como vimos nas aulas anteriores. Para finalizar, temos aí Brasília como a meta-síntese lá do plano de metas, né? Foi uma cidade projetada por Lúcio Costa e por Oscar Niemeyer, né? Lúcio Costa no projeto de urbanização e Oscar Niemeyer no projeto arquitetônico. Começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada dia 21 de abril de 1960, né? Data que é o aniversário da cidade e até feriado municipal.
A partir dessa data, a cidade passava a ser o quê? A nova capital brasileira, né? Então, Juscelino cumpriu uma das suas principais metas, né? Que foi a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, Planalto Central. Lembrando que essa ideia não foi do Juscelino, é uma ideia já do final do século XIX, que tentava fazer com que a transferência da capital fosse ainda no século XIX, por razões militares, etc., retirar um pouco do litoral e incentivar a ocupação do interior brasileiro, né? O JK só fez o negócio acontecer, mas a ideia não foi dele. Então, por conta disso, promoveu a ocupação do interior do país de forma efetiva. Eleições 1961, assume Jânio Quadros, né, com o lema aí da vassoura, varrer a corrupção do país. Acho que ele não conseguiu isso até hoje. Jânio vai herdar do JK uma forte dívida externa devido aos empréstimos estrangeiros, tenta se aproximar da União Soviética, além de congelar alguns salários. Para muitos, foram essas medidas, né, principalmente se aproximar da União Soviética e congelar salários, foram medidas que tentariam transformar o país num modelo comunista barra socialista. Mais uma vez, o medo do comunismo. Por conta disso, ele não durou muito, foi deposto aí foi substituído pelo seu vice, o João Goulart, ficando no poder apenas 7 meses, até 25 de agosto de 1961. Quem assume é o senhor João Goulart, que vai tentar promover reformas de base na sociedade brasileira, defendendo causas dos trabalhadores e da maioria da população. Vocês estão vendo na foto aí um grande comício realizado por populares que apoiavam as reformas de base do João Goulart. O que era a reforma de base, professor? Reformas que promoviam uma mudança na educação, na saúde, uma tentativa de reforma agrária e etc. Porém, observe isso aqui, ó. Goulart foi acusado de tentar transformar o Brasil em um regime comunista. Mais uma vez, o medo do comunismo. Por conta disso, né, por tentar transformar o Brasil não em um país comunista, mas um país mais igual e mais justo, né, com reforma agrária e educação para todos, os militares o depuseram, deram um golpe de Estado no dia 1º de abril de 1964, marcando aí o início da ditadura militar brasileira. Assunto que a gente vai ver na próxima aula. Valeu!